Memórias de um Oficial de Infantaria, de Sigrid Sassoon. Sigrid Sassoon é um escritor inglês nascido em 1886. Ele era filho de proprietários rurais, a família dele tinha uma certa condição. Ele se formou em Cambridge e aos 28 anos, em agosto de 1914, ele mesmo se alistou para a Primeira Guerra, a chamada Grande Guerra. Nesse livro aqui, que é o segundo livro de uma trilogia em prosa, ele nos conta, sob o disfarce da ficção, a sua experiência. Ele era um oficial, então ele tinha comandados, e à medida que a guerra prossegue, ele começa a perceber que ela está se prolongando, no entender dele, está se prolongando desnecessariamente, porque já não está atendendo aquele ideal pelo qual ele havia se alistado, que era em luta de libertação, em luta de liberdade, né, em prol de tudo isso, de um ideal nobre, enfim. Mas que a guerra está se prolongando porque as autoridades, não só dentro das Forças Armadas, como também dos próprios governos, têm interesses políticos e talvez mesmo econômicos para que a guerra prossiga. E aí ele vê todo aquele desperdício de vidas, ele vê os seus comandados muitas vezes morrerem de uma forma inútil, de uma forma assim absurda. Ele testemunha uma série de coisas que o deixam chocado e que deixam a gente também chocada, né? Das experiências que ele vai tendo, de fome, de frio, de ferimentos, né? De ver um amigo com quem você conversa agora cedo, mais tarde ele morre na sua frente porque cai uma granada e acerta, de mutilações, né? De períodos em que ele é ferido 2 vezes gravemente, vai parar no hospital, né? E ele percebe também como é que as coisas são assim depressivas e como alguns até resolvem se suicidar para acabar com aquilo. Ele vai assistindo tanta coisa, e ele chega a essa conclusão que a guerra já poderia ter acabado, que em 1917, mais para o final desse livro aqui, ele conta que ele resolve escrever uma carta aberta com o apoio até de alguns pacifistas ingleses, como o filósofo Bertrand Russell, por exemplo, uma carta aberta em que ele, como soldado condecorado até por bravura, vê a guerra se prolongando desnecessariamente, como um desperdício de vidas, que milhões e milhões de jovens britânicos estão sendo sacrificados por nada, né? Porque ele está assistindo isso como oficial, como alguém que tem que mandar os seus comandados para a morte. E aí ele é ameaçado praticamente, ele fica naquela iminência de passar por uma corte marcial, provavelmente ser preso e talvez mesmo fuzilado. Mas algumas pessoas que o conhecem bem e outras que são suas amigas intercedem por ele, como por exemplo o poeta Robert Graves, que era oficial também como ele, que era poeta como ele, e os dois se conheceram na época da guerra. E aqui o Graves está sob o disfarce ficcional de um outro nome, de David Cromlech. E por causa da atuação de algumas pessoas, especialmente do Graves, o Sassoon é enviado para passar por uma junta médica, e aí ele é considerado um oficial que está assim, quase que insano, né? Está passando por um período de esgotamento nervoso, teve um surto, e aí ele, ao invés de ir para a corte marcial, ele é enviado para um sanatório. Isso é relatado no final desse livro aqui. Isso se passa em 1917. O livro cobre de 1916 até mais ou menos metade de 1917, quando, tanto na vida do personagem quanto na vida do próprio Sassoon, ele vai para esse sanatório, onde ele vai conhecer um outro poeta que também está escrevendo poesia de guerra, como ele mesmo, Sassoon, Wilfred Owen. Só que essa parte a gente não tem aqui porque isso estaria no terceiro livro, que infelizmente ainda não existe em português. O detalhe sobre o Owen é assim trágico, irônico, né? Porque o Owen também era contra a guerra, também escreveu sobre a sua experiência através da poesia, como Sassoon, e o Owen morreu em combate 1 semana antes do final da guerra. É um livro muito bonito, é um livro em que você percebe claramente que o seu autor é um poeta, por certas metáforas, certas imagens que o Sassoon joga assim pra gente, inclusive algumas imagens às vezes extremamente delicadas,
Mas a gente tem que dizer que é um livro muito pesado pelo seu próprio assunto. Então, eu recomendo a leitura, acho que é um belo livro, mas eu diria para você, se for lê-lo, pegue algumas coisas mais recreativas para ler e intercalar com a leitura desse livro.